Mark, sempre bom tê-lo conosco aqui no UOL News, um prazer. Meu amigo, você já sente, digamos assim, os primeiros movimentos de Sidônio Palmeira no comando da comunicação do governo? Nos conte as suas impressões. Boa tarde. Bom, primeiro, que alegria, Diego, estar aqui com você novamente. Professor Leandro, que prazer estar aqui no UOL. Feliz ano Olha, novo, muito primeira vez que nos encontramos aqui. verdade. Bom, a gente se fala pelas redes, né, É Diego? Não vamos verdade, também ser, né? Vamos falar a verdade, a gente se segue. é E verdade. fico muito feliz de estar aqui, gosto muito do UOL. E, assim, não dá para dizer que a mudança aconteceu, óbvio, um vídeo ou outro, talvez um pouco de agilidade. Agora, é inegável que essa crise na comunicação que a gente vê acontecer não é só ligada à propaganda, ela é ligada também ao comando. E quando eu falo comando, além de muitos ministros que trocaram os pés pelas mãos nos últimos meses, é o próprio presidente dando declarações horríveis, mal colocadas, muitas vezes ultrapassadas, e isso me lembra uma propaganda muito famosa, aliás, nem foi muito famosa, mas ela ocorreu nos anos 90, quando a Folha começou a bater de frente com o Estadão. Era muito no começo dos anos 90, e eu me lembro que o Estadão trocou a logotipia dele para o logo azul. Então ele trocou o estado de São Paulo, que era preto, pelo azul. E aí a Folha, muito inteligentemente, fez uma propaganda que circulou pouco, mas que era um senhor de terno com cabelo azul. Ou seja, é uma perfumaria da perfumaria. O que a gente está vendo acontecer é uma crise de comunicação que não vem de hoje. É importante que se diga, Diego, professor Leandro e todo mundo que está assistindo a gente. A gente vive uma crise de comunicação que já tem pelo menos 10 anos. E eu posso provar. Quando a gente fala em 10 anos, Diego, a gente está falando do governo Dilma, 2015, 2016, com uma comunicação super técnica, distante. A gente está falando de uma reação lenta às críticas, algo que era muito difícil da turma engolir, de uma incapacidade de enfrentar uma narrativa negativa sobre a economia. Depois entrou Michel Temer, de 2016 a 2018. Reformas impopulares, baixa presença digital e, claro, uma crise de imagem, muito por conta da falta de carisma do próprio Temer. Aí teve o governo dos anos Bolsonaro, de 2019 a 2022. E para mim é uma catástrofe. A gente tem uma polarização extrema, um confronto direto com a imprensa, a gente tem uma má gestão da pandemia, a gente tem um foco excessivo nessa mobilização da base. E aí cria-se uma super expectativa para a chegada do governo Lula, que já foi o cara no começo desse milênio, segundo o próprio Obama. Esse sim, um exemplo de comunicação. Mas o que a gente tem visto acontecer nesses anos Lula, pelo menos esses 2 primeiros anos, é uma imensa dificuldade de competir no ambiente digital com os adversários mais organizados. A gente tem uma narrativa muito dispersa, a gente tem pouco impacto em comunicar as boas realizações e a gente tem um reconhecimento tardio das falhas. As mudanças agora ainda vão levar um tempo para acontecer e talvez elas nem aconteçam no ritmo que a internet ela se impõe. Mas eu vejo que tudo isso também ocorre muito porque a gente tem na cabeça uma pessoa que é o presidente, que foi um excelente comunicador, ainda é um bom comunicador, mas está com as ideias ali atrapalhadas e ultrapassadas, ao meu ver. Perfeito. Quero trazer algumas informações sobre o Pix, porque realmente isso gerou uma confusão tão grande nos últimos dias, porque tem Sim. muita gente, gente grande, né? Influencers, políticos, divulgando informações falsas sobre as transferências via Pix. Eu estou aqui com uma reportagem que vou ler, vou pedir licença aqui para vocês para trazer essas informações, porque a notícia de que a Receita ampliou as regras de fiscalização sobre transações financeiras dos contribuintes gerou confusão durante toda a semana. O monitoramento dessas movimentações já existia, não é uma coisa nova. O que muda é que mais instituições serão obrigadas a informá-la para a Receita. Ao contrário do que circulou pelas redes sociais, a medida não implica em uma cobrança direta de nenhum imposto. Só que o contribuinte deve ficar atento, porque movimentações atípicas podem gerar problemas para quem não declara os rendimentos, ou seja, é para verificar se todo mundo está aplicando na hora de pagar o imposto de renda, está pagando tudo certinho ou se está sonegando imposto. Essas movimentações vão provar aí, vão ser pelo menos meio de prova para uma movimentação atípica, o que pode gerar uma investigação da Receita. Antes, a Receita recebia
informações consolidadas dos bancos sobre as movimentações financeiras dos contribuintes. Isso desde lá atrás, faz mais de 10 anos, desde 2003. Na época, o foco eram as operações de cartão de crédito. Só que aí houve a mudança, apareceu o Pix, outros tipos também de transações, e o sistema agora funciona assim, serve para que as instituições informem as operações para a Receita sem que o contribuinte tenha que fazer nada. Então é o próprio banco que vai lá informar para a Receita Federal sobre as suas movimentações via Pix. Desde então, os bancos tradicionais, sejam eles públicos, privados, eles passaram a ser obrigados a informar ao fisco os montantes totais mensalmente movimentados pelos contribuintes, quando os valores fossem por tipo de operação financeira. Então, maiores do que R$ 2.000 por mês, isso para uma pessoa física, para cada CPF, ou maiores de R$ 6.000 por mês para empresas, para CNPJs. Então, o que mudou agora? Além dos bancos tradicionais, outras instituições foram incluídas nessa obrigação pela Receita. São elas operadoras de cartão de crédito, que cuidam daquelas maquininhas de pagamento, instituições de pagamento, empresas de menor porte, como os bancos virtuais, que viabilizam a movimentação de recursos, mas não oferecem empréstimos, financiamentos. Então a norma trouxe uma especificação que as transações via Pix, cartões de crédito, cartões de loja e moedas eletrônicas passaram a fazer parte das operações que devem ser informadas. Então, o valor mínimo que o contribuinte precisa movimentar para que a instituição seja obrigada a informar para a Receita sobre essas movimentações todas, na soma de todas as transações por cada tipo de operação financeira, agora precisa ser maior que R$ 5.000 por mês para a pessoa física, ou seja, por CPF, e maior do que R$ 15.000 por mês por CNPJ. Então foi isso, mudou a forma de informar a Receita Federal para tentar impedir sonegação de impostos. Isso não quer dizer que vai ser cobrado um imposto sobre o Pix, mas professor Consentino, que confusão gerou, né? Me parece que em alguns casos por falta de informação concreta e outras por má fé mesmo, né? Algumas pessoas quiseram passar essa informação falsa, o que é muito problemático, mas é sinal dos nossos tempos, né, Consentino? Sem dúvida, Diego. A gente tem um problema aí do ponto de vista da oposição ou de alguns grupos organizados desses setores tentando lançar uma fake news para prejudicar a imagem do governo, mas, por outro, também é algo que o Marco, a quem eu cumprimento e agradeço os cumprimentos, sempre um prazer acompanhar também o trabalho dele, a que o Marco muito bem se referiu no sentido de dizer que necessita de uma construção de uma comunicação melhor, né? Quer dizer, o presidente Lula sempre foi tido como um bom comunicador, mas talvez seja um comunicador hoje com ideias já antigas, alguém que se perdeu ali nos primeiros mandatos e que agora já não consegue jogar bem o jogo das redes sociais como seus opositores jogam também. Então, precisa fazer um esforço de comunicação que aí, de novo, não sei se o Sidônio Palmeiras, se qualquer um consegue resolver esse problema, porque afinal não é uma pecinha qualquer a ser trocada, é o elemento central do governo, que é o presidente da República. Então, a gente tem aí uma importante questão, de um lado, as fake news crescendo e, por vezes, até favorecendo determinados grupos, mas, por outro, também o presidente da República precisando urgentemente terceirizar um pouco essa comunicação. Talvez não seja mais o caso de ele centralizar toda a comunicação em si, mas deixar com que alguns outros ministros, algumas outras autoridades possam, de alguma forma, mobilizar isso. A grande questão é poder não aceitar vácuo, né? Na medida que você terceiriza essa comunicação, alguém está ali ganhando holofotes e não é bem do feitio do presidente da República repartir esse poder e essa influência. Essa é a questão que a gente vai ver daqui adiante. Professor Leandro Consentino, obrigado pela participação. Um abraço, meu amigo, uma boa tarde, viu? Eu que agradeço, Diego. Um grande abraço a todos, todo o pessoal da UOL News. Um abraço ao Marco também. Valeu, Marco. Continua conosco aqui só mais um pouquinho, meu amigo. Vou fazer um intervalo para quem nos acompanha pela TV e a gente volta no instante só. Até já. Bom, agora, Mark, vamos ver outro vídeo que também foi divulgado nesse mesmo contexto do Pix pelo governo federal. Tá aí também nas redes sociais, no Twitter, né? Esse eu tava esperando por esse. Esse é mais diferentão. Vamos ver. Roda aí, Diego. O Pix não vai ser taxado, não! Eu gosto de brincar, mas fake news não é brincadeira! Então não caia nessa! Esse vídeo foi... alguns gostaram, outros não gostaram. E aí, Mark, tem a ver com rede social? Sim, tem a ver com rede social. Agora, veja que curioso. A gente está... É como se a gente tivesse uma pessoa que é hétero,
querendo abrir um bar gay. Não tem esse lugar de fala, não são pessoas que têm essa preparação, eles não dominam essa linguagem, talvez porque não tenham pessoas de redes sociais ou pessoas mais novas que estejam por trás. Então fica uma coisa desconexa, como bem citou o professor aqui, fica uma coisa desconexa de tudo que vem sendo feito. Parece que eles pegam um elemento aqui, um elemento ali, para dizer, não, ser jovem é fazer um meme. Agora, Diego, o meme, ele te dá like, ele não te dá um posicionamento claro. O meme, ele te dá bate-palma, dá risada, você faz algum barulho no Twitter, ou não, como aconteceu nesse caso. Mas talvez ele não informe. O que informa é outra coisa. Quando a gente fala numa comunicação hoje necessária para qualquer governo, tá? Não estou falando só do governo Lula, a gente fala de uma comunicação que precisa ser mais clara. Aquele vídeo que você colocou bem no começo, daquela moça, aquele tom, aquela música de fundo, aquilo é um expediente usado muito pela direita e ultradireita no Brasil. Ou Sim. seja, você tá só mimetizando o que tem do outro lado. Não é uma linguagem que talvez o público de centro-esquerda entenda. Além da clareza, você precisa de mais consistência, uma narrativa aliada, Ô, uma Mark, narrativa coerente só e que pegar a palavra aqui continue. que a gente está voltando para a Claro, TV, já te passo de novo, só um instantinho. vamos lá, vamos lá. De volta com toda a nossa audiência para a gente concluir. Roda de novo aquele vídeo aqui para o pessoal da TV, para quem não viu, para a gente ver rapidinho, porque a Luana Araújo, a doutora, está nos esperando, a gente vai ter que mudar rapidinho, Mark. Mas a gente, Não vai ser taxado, a gente não! vê e fala rapidinho, Eu olha. gosto de brincar, mas fake news não é brincadeira! Então não caia nessa! O Pix não vai ser taxado, não! Aí, foi esse vídeo Eu divulgado gosto de brincar, hoje mas e eu fake quero news que não- você rapidamente explique aqui pro pessoal da TV, porque você falou que achou que desconecta um pouco da linguagem, né? Me parece que a pessoa não coaduna com a mensagem. Na verdade, assim, o que a gente tem visto acontecer é que a gente tem pessoas que não têm esse preparo e que captam alguns elementos que elas acreditam que vão fazer barulho ou identificação com quem está do outro lado. Esse é um trabalho de médio, de longo prazo. Não adianta você ver, como eu vi hoje, de 40 postagens do governo nos últimos 4 dias, a gente tem quase 20 em que aparecem o presidente Lula. Ou seja, existe uma centralização não só dele, mas também do governo, de não distribuir. A gente não tem um porta-voz, a gente não tem um ministro que fala melhor, a gente não tem uma diversidade de ideias. E aí você tem um problema. Quando a comunicação não tem clareza, não tem consistência, não tem autenticidade, não tem um uso estratégico, ela tem só uma conexão emocional aqui e ali, Uhum. ela não convence, ela não vende. Então você vai ter alguns vídeos, alguns memes que podem fazer um barulho, podem ser engraçados, mas do ponto de vista de uma campanha consistente de convencimento, não vão convencer. Porque eu duvido muito que esse vídeo do cachorrinho, que é um vídeo engraçadinho, que quis conversar com uma pessoa mais nova, vai explicar para uma pessoa que está mais velha no interior do Brasil, que É. nem internet pega direito, que isso está acontecendo. Boa, Mark. Obrigado por atender a gente no sábado, amigo. Um Eu que abraço para agradeço. você.